Fala turma, eu sou o professor de Introdução à Economia e estou gravando esse vídeo para me apresentar para vocês e falar aí como eu pretendo ministrar a ementa prevista na disciplina durante esse período, mais esse período em que a gente vai cursar e estudar de forma remota. Bom, meu nome é Otávio, eu sou engenheiro químico pela UERJ e tenho mestrado e doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal Fluminense. Foi justamente no final da graduação que eu passei a me interessar por economia e em função disso no mestrado eu dediquei meus estudos ao desenvolvimento de ferramentas em pesquisa operacional, em sistemas de apoio à tomada de decisão voltado para a área financeira, onde eu tive então que abordar algumas questões macroeconômicas relacionadas à avaliação de investimento, à gestão de dívida, ativos reais, ativos financeiros. E no doutorado eu me dediquei mais à parte de combinação da economia real com a economia, com o mercado financeiro, na gestão de risco de operações em economia real, onde então eu aprofundei um pouquinho mais em microeconomia, né? E então eu estou aí há 1 ano e meio como professor de Introdução à Economia do Departamento de Engenharia Industrial e também estou aí completando 15 anos de Petrobras. Nos 13 primeiros eu me dediquei mais à parte operacional e nos 2 últimos anos venho tendo a oportunidade de trabalhar numa área que está mais relacionada justamente com a minha tese de doutorado e que demanda acompanhamento do mercado, principalmente das questões macroeconômicas em relação a crescimento econômico, inflação, taxa de juros, né? De modo que não tenha dúvida que a minha rotina profissional acaba contribuindo também para com o enriquecimento aí da disciplina, né? E então nesse vídeo é importante que vocês atentem para o que será apresentado, porque é justamente nesse primeiro vídeo que eu vou falar de como que é a dinâmica da disciplina, né, em relação aos testes, em relação à postagem de aulas, em relação aos nossos encontros semanais, em relação aos critérios de aprovação, ao trabalho que será proposto, né? Então é importante que vocês prestem atenção nesse vídeo para tomar ciência desde já de como se dará então a dinâmica da disciplina ao longo dessas próximas aí 12 semanas, tá certo? Bom, então esse é o curso então de Introdução à Economia, que a gente começou aí mais esse período agora no dia 23 de março, na verdade no dia 22 de março a gente começou, né? Dia 23 eu atualizei esse material, e o período que vai abranger aí dia 22 de março a 12 de junho de 2021. E o que está previsto da gente ver então nas próximas semanas, né? Então nessa primeira semana eu estou então apresentando a disciplina para vocês e vou fazer uma breve introdução da teoria que será abordada na disciplina, o objeto de estudo da disciplina, a evolução, vou falar um pouquinho sobre a evolução do pensamento econômico e elencar alguns princípios de economia oriundos da evolução do pensamento econômico e que serão abordados ao longo de todo o curso, né?
E a partir da próxima semana a gente já entra em microeconomia, a gente vai dedicar então das 12 semanas que nós temos disponíveis, essa primeira semana introdutória e depois 5 semanas de microeconomia. Então na semana que vem a gente já entra em microeconomia falando de oferta e demanda, para depois a gente falar de teoria do consumidor, teoria da produção, estrutura de mercado, e a gente conclui microeconomia aqui falando de falhas de mercado, externalidades e bens públicos. Então, depois dessas 5 semanas de microeconomia, nós temos então 5 semanas de macroeconomia, né? Quando a gente vai falar de PIB, crescimento econômico, vai falar de política fiscal, então das relações de poupança e investimento do setor público e privado. Vamos falar de política cambial e comercial, falar de setor externo, balança comercial, política monetária e, consequentemente, falar sobre moeda, bancos, taxa de juros. E na última semana de macroeconomia a gente fala de inflação, desemprego, bem-estar social e vai fechar aí abordando os debates macroeconômicos, né? E a gente então na última semana a gente faz ali uma revisão final, a gente dedica ali para a entrega de trabalhos, para a correção de testes também que vocês vão entregar. Então assim está estruturada a disciplina, tá? Aqui eu trago algumas referências para vocês. A principal referência utilizada para a elaboração das aulas é a introdução à economia do Mankiw, né? Mas também tem outras referências aqui, o Pindi, que é uma referência clássica em microeconomia, tem uma referência de macro. Macroeconomia já requer um pouquinho mais de referências de publicações nacionais, porque ele acaba trazendo mais exemplos que estão mais próximos da gente, né? Mas nada impede que você estude macroeconomia com o Mankiw, né? Ou com alguma referência internacional. Mas macroeconomia é mais interessante buscar uma referência nacional. Aqui alguns livros que tratam um pouco de história da economia, né? Aqui um clássico, Informação Econômica do Brasil, do Celso Furtado. Aí para quem tiver assim, mais interesse mesmo, é um livro que não é muito grande, apesar da leitura ser uma leitura densa, mas assim, recomendo, né? Quem tiver o hábito, que é bom ter, né? Um hábito da leitura, é uma recomendação aí, o Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado. Assim como a Economia Brasileira Contemporânea, né, que aí já pega um período mais recente da nossa história, que é bacana também. Aqui eu trago também 3 sugestões que eu considero muito boas, né, 3 referências muito boas na internet para estudar economia, sendo que o Khan Academy e o Crash Course são 2 referências que têm vídeos não só em economia, tem em outras áreas também, né? E já o Marginal Revolution University aí é só sobre economia mesmo, mas são 3 referências muito boas que acho que seria uma fonte interessante de consulta por parte de vocês também. Bom, e para que vocês entendam como é que vai ser a dinâmica, né, da disciplina ao longo desse período, como que eu costumo fazer, né? Bom, se você está assistindo esse vídeo, é porque você já está no Classroom, né? Já faz parte da Classroom da disciplina. E tudo que você precisa saber sobre a disciplina estará lá, está na Classroom da disciplina, tá? Então por isso que ela está aqui no centro, né, da metodologia do curso, né? E como eu dividi, né, como eu mostrei ali para vocês, eu dividi a ementa em semanas, né, nessas 12 semanas que a gente tem pela frente, esse ciclo aqui é o ciclo semanal. Então toda semana começa com uma postagem de aula gravada, então a parte teórica principal ela será assíncrona, né?
Então eu vou postar uma aula gravada para vocês todo início de semana. Quer dizer, antes disso, eu vou fazer uma postagem. Aliás, eu já fiz uma postagem já essa semana que eu chamo de agenda da semana. Então fiquem atentos que todo início de semana eu vou postar lá uma agenda. Então, agenda da semana. Então, nessa semana eu vou postar um vídeo sobre oferta e demanda. A gente vai ter um encontro tal dia através desse link. Eu vou postar um teste, vocês têm que entregar o teste tal dia. Então, todo início de semana eu vou postar uma agenda, que é tudo que vai acontecer ao longo daquela semana. Né? E vou postar uma agenda e vou postar uma aula gravada. E eu estou colocando aí lista de exercícios que eu fiz nos períodos anteriores. Eu fiz uma lista para cada tema. Dessa vez eu estou pensando em condensar a parte de microeconomia. Vou colocar um listão de exercícios, de problemas de microeconomia. E depois, quando a gente chegar na metade do curso, eu faço um listão de macroeconomia. Então eu já pretendo na semana que vem postar para vocês um listão de microeconomia, deixando bem claro cada bloco de questões, que tema se refere, né? Se é oferta e demanda, se é teoria do consumidor e por aí vai. Bom, então, recapitulando. Então, todo início de semana eu vou postar uma agenda, né? E vou postar um vídeo que é a aula sobre o tema da semana, né? Conforme eu mostrei lá para vocês o tema da semana. Então, na semana que vem, essa semana eu estou postando um vídeo sobre a introdução do curso e na semana que vem eu postarei um vídeo sobre oferta e demanda, né? No início da semana. E aí, o ideal é que vocês assistam o vídeo antes do nosso encontro. Nós teremos um encontro semanal, que na verdade assim, são dois encontros, são duas ocasiões em que eu estarei disponível para vocês no Classroom. Né? Mas assim, essa Classroom ela abrange duas turmas, né? A turma do petróleo e a turma da produção. Né? Então, toda semana eu vou estar disponível para vocês na quinta-feira, que pega um horário da turma do petróleo, e estarei disponível na sexta-feira, que pega o horário da turma da produção. Agora, nada impede que quem é da produção participe na quinta e quem é do petróleo participe na sexta. Né? E quem quiser vir nas duas também, sem problema. Né? Mas o ideal é que vocês assistam o vídeo que eu vou postar no início da semana, antes do encontro, porque esses encontros, né, de quinta e sexta, eles têm por objetivo fazer uma revisão e tirar dúvida, principalmente tirar dúvida de vocês. Né? Porque a matéria já estará dada, né? O conteúdo já estará dado. Então eu espero que vocês assistam os vídeos antes do encontro, para que vocês justamente tenham dúvidas para esclarecer nos encontros. Né? E quanto mais dúvidas vocês tiverem, melhor para o aprendizado geral. Né? Esses encontros também, eles têm a possibilidade de serem gravados. Né? Então, além da aula que eu vou postar, a aula gravada que eu vou postar para vocês, a gente tem a possibilidade de gravar os encontros, né? E também postar na Classroom. Né? E então, no final da semana, né, ali sexta-feira à noite ou até no sábado de manhã, eu faço a postagem do teste da semana, do teste sobre o tema da semana. Né? Então, essa primeira semana não tem teste, né? mas a partir da semana que vem, a gente já começa a nossa sequência de testes. Então, no final da semana, eu posto o teste sobre o tema da semana. Então, depois de eu ter postado a aula, depois da gente ter se encontrado para esclarecer dúvidas, eu vou postar o teste da semana. E aí, no início da semana seguinte, vocês me entregam o teste. E aí, nisso, né, no início da semana seguinte, eu já estou postando o tema da semana seguinte. Né? E aí, e assim a gente vai até a 11ª semana. Então, eu tenho teste da segunda à 11ª semana. Né? São justamente as semanas de micro e macroeconomia. Certo? E como que é o critério de avaliação? Né? Então, como eu falei para vocês, um teste por semana entre as semanas 2 e 11,
sendo então 5 testes de microeconomia e 5 testes de macroeconomia, e todos eles individuais, né? No meio ali do período, eu vou propor para vocês um trabalho, né? E aí com tema a ser definido, ainda não sei, geralmente eu defino isso ao longo do curso, né? E há a possibilidade ainda de vocês obterem uma pontuação extra em função da participação de vocês no mural, né? No mural da Classroom, ou da participação de vocês nos nossos encontros, né? Então, em função disso, vocês têm a possibilidade ainda de obter um ponto extra em função dessas participações, né? E o critério de aprovação, portanto, então, o que acontece? Os testes, né, a média dos testes tem peso 8 na nota final. O trabalho tem peso 2, né, tem peso de 20% na nota final. Os testes têm peso de 80%, o trabalho 20% e tem o ponto extra, né? Então, dessa nota aqui, quem obtiver nota maior ou igual a 7 está aprovado direto. Quem obtiver nota inferior a 7, maior ou igual a 4, se credencia a fazer uma prova final, sendo que para passar na prova final tem que tirar 5 na prova final, né? Então quem tirar uma nota maior ou igual a 5 está aprovado, quem tirar uma nota inferior a 5 está reprovado na prova final. E quem obtiver nota inferior a 4 aqui nessa primeira nota já está reprovado direto, não tem a possibilidade de fazer prova final. Tá certo? Então esses são os critérios de avaliação. Bom, e para encerrar essa apresentação da disciplina, lembrando o que a gente tem aí de disponível, né? Então, como eu falei, tudo gira em torno da Classroom, né? Então tudo que vocês precisam saber sobre a disciplina estará lá, né? Mas nada impede que vocês se comuniquem também comigo por e-mail, né? Não tem problema nenhum. E nós teremos então as atividades assíncronas, que são justamente as aulas que eu vou postar para vocês. Os testes também serão assíncronos, porque eu vou postar o teste e vou esperar que vocês postem as respostas de volta. Então, num período aí, geralmente, no período passado eu postava o teste na sexta-feira à noite e pedia para entregar até terça-feira da semana seguinte. Então, vocês têm um tempo aí para fazer esses testes, né? Então, os testes também são assíncronos. E nós temos as atividades síncronas programadas, né? Que são aquelas que eu vou colocar lá na agenda. Olha, essa semana teremos um encontro através do link do Meet, quinta-feira, 8 da manhã, sexta-feira, 8 da manhã. Então, são as nossas atividades síncronas, né? E, dito isso, eu vou iniciar agora na sequência uma breve introdução aí da disciplina, apresentar o objeto de estudo, falar um pouquinho sobre a evolução do pensamento econômico e elencar os princípios de economia que nós vamos ver pelas próximas semanas. Tá certo?